Bom dia! O AgroBand de hoje está especial. Nós vamos mostrar para você algumas reportagens que foram apresentadas durante 2014. Segurança no meio rural, a importância do uso do protetor solar no campo e uma propriedade sustentável são alguns dos assuntos revistos. O analista de mercado Farias Toigo faz uma projeção do agronegócio para o ano que vem. Denise Ziegler nos traz os detalhes do primeiro Instituto de Excelência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Alimentos do país. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. A gente começa este AgroBand especial falando sobre a falta de segurança no campo. A violência não tem mais limites e chega a todos os cantos do estado. Em abril, a nossa equipe de reportagem conheceu o Roberto e a Laura, que foram vítimas de criminosos. Os depoimentos são impressionantes e vale a pena rever. A chuva lá fora, molhando o extenso Campo Verde. Um lugar cercado pela natureza, observado por trás de grades. Cidadãos presos a uma rotina de medo, vítimas da barbárie de criminosos que aterrorizam propriedades rurais. Moradores de uma fazenda em Pantano Grande, Roberto e Laura voltavam de uma pescaria. Quando o produtor rural estacionava o carro na garagem, foi abordado de forma violenta pelos bandidos. Me agrediram na entrada, com uma coronhada na cabeça, mandaram eu me ajoelhar, eu vou fazer o quê? A gente está dominado, não? Aí eles me cravaram a faca nas nádegas para mim confessar. E agora, onde é que está o dinheiro? Eu conta. Eu digo, eu já contei, não tenho mais como dizer onde é que tem dinheiro. Aí diz um assim, depois dessa facada que eu dei nele, se ele está dizendo que não tem mesmo. A dona de casa estava dentro da residência quando percebeu a aproximação do bando. Assustada, correu para um pomar, onde procurou abrigo e conseguiu ligar para a polícia. Quando eu saí do facho da luz, que tem ao redor da casa, e olhei para trás e vi que ninguém estava correndo atrás de mim, aí eu tive mais coragem e entrei bem lá para dentro. No decorrer das investigações, os 7 homens apontados como os responsáveis pelo crime foram presos. Sossego que durou pouco. 8 meses após eles terem sido presos, o juiz soltou todos por falta de prova. Eles disseram aqui no Pantano Grande que eles viriam aqui de novo, na minha propriedade, não queriam levar nenhum alfinete, mas queriam nos judiar. A 30 quilômetros dali, em Rio Pardo, a paz do produtor de gado Dione também chegou ao fim. Só em 2014 foram furtadas 6 cabeças de gado dele. Ao longo dos anos foram cerca de 70 bovinos perdidos para a criminalidade. Os bandidos operam de uma maneira que deixa poucos vestígios e muitos prejuízos. Esse rebanho costumava pastar em outro ponto aqui da fazenda, mais apropriado para essa finalidade. Acontece que esse local ficava próximo ao rio Jacuí e em uma ação audaciosa, os criminosos chegavam de barco, abatiam o animal aqui mesmo na propriedade e retornavam com o produto roubado e até mesmo com o comprador definido. Sem um patrulhamento específico para evitar esse tipo de crime, propriedades rurais como a de Dione se tornam alvos fáceis. Dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados 69 casos de abigeato no município. Anos de trabalho que a bandidagem leva pouco tempo para destruir. Investe em genética e tudo mais, quando chega na hora de tu colher teus frutos, os caras vêm ali e matam os animais. Diante das perdas, ele pensa em desistir da criação de gado. De 800 cabeças, o rebanho já foi diminuído para 600. A tradição iniciada há quase 2 décadas pelo sogro dele perde força. Tem um índice bastante alto já dos produtores pararem de produzir gado por causa do abigeato. Roberto e Laura também desistiram, mas da liberdade que mantinham antes do ataque na então tranquila zona rural.
O campo, que já foi sinônimo de paz, deu lugar a grades, alarmes e toque de recolher. A gente ficava aqui nessa área onde nós estamos, sentados no verão até 2, 3 horas da manhã, todo mundo rindo, brincando. Agora começou a escurecer, eu já estou convidando todo mundo que está aqui para entrar para dentro de casa e fechar a casa. E depois que está todo mundo dentro de casa, que eu estou com a casa toda trancada e o alarme ligado, aí eu tenho paz. 2014, um ano em que o clima fez a diferença. Se a gente for falar do hemisfério norte, uma excelente safra, por exemplo, nos Estados Unidos de soja. Mas se a gente for falar aqui no sul do Brasil agora, atrasou o plantio das lavouras de verão e o trigo, a principal lavoura de inverno, com um efeito devastador. E a gente quer saber o que isso representa no mercado agora na virada do ano, fechando 2014 e projetando 2015 com o analista Farias Toigo. Bom dia. Bom dia, Lisemara. Realmente o trigo a gente sofreu muito, principalmente aqui no sul, uma perda de qualidade muito grande, então isso aí prejudicou muitos produtores. Porém, aqueles que tinham lugar para guardar, armazenar, aquela safra boa que houve em 2013 e abundante, que nós tivemos um recorde aqui no Rio Grande do Sul, poderão se beneficiar com os preços a partir do ano que vem agora, porque realmente vai faltar trigo no Brasil de novo e trigo de qualidade. Então esses que guardaram poderão se dar bem agora. Mas vai um pouco na contramão da lei de oferta e procura essa situação do trigo. A gente produz em nível nacional mais ou menos metade do que consumimos. Isso. E quem produz mesmo é Rio Grande do Sul e Paraná. Até dá para se dizer que teria sido uma vingança do Paraná esse ano. O ano passado o Paraná perdeu metade da safra por causa do clima, agora é o Rio Grande do Sul. A gente vai importar na Argentina, que o ano passado dificultou, esse ano também. Às vezes temos que buscar nos Estados Unidos, Canadá, enfim, mas o preço não sobe aqui para o produtor. É que, infelizmente, não existe uma política agrícola decente para o trigo, principalmente para o Rio Grande do Sul, que sempre se destacou no plantio do trigo. O que acontece é que é aquela briga de qualidades, que o trigo não tem a qualidade, que é o trigo argentino, não tem a qualidade, que é o trigo... Para fazer o pão, por exemplo. Para fazer o pão, por exemplo. Então, o que acontece? Essa briga vai continuar. A gente sabe que existe cultivares que estão melhorando, se adaptando principalmente ao solo do Rio Grande do Sul, com a qualidade igual à da Argentina. Só que isso aí parece que é uma caixa preta que ninguém abre ou não quer abrir, porque não é inadmissível tu ter um produto que é consumido, que ele falta e o preço não sobe, ele cai, é uma incoerência. Se nós tivéssemos qualquer outro produto em abundância, né, o preço cairia. Se tivesse faltando, o preço subiria. Bom, então vamos mudar essa história para os grãos de verão. Vamos falar da soja e do milho. O milho parece que não vai ser tão patinho feio nesse ano. O milho, o que aconteceu? Como a soja é o carro-chefe, é o ouro, né, do mercado, até pela comercialização, pela facilidade dela e pelo ganho, que ela continua dando um bom ganho aos produtores, como houve um atraso no plantio, principalmente do centro-oeste, em função da seca que houve lá, aqui era chuva demais e lá seca. Isso atrasou muito o plantio. O que acontece? Pode afetar a safrinha de milho, né, perder a janela. Então, vai haver uma redução natural de milho plantado. Com isso, vai dar suporte também aos preços do milho, tá? Sem falar que o que está acontecendo no mundo hoje? Muito consumo de farelo, de soja, tá? E milho para alimentar os animais. Então, isso aí é uma coisa que realmente deu suportes bons para os preços, né, em 2014, tá? Que está fechando em níveis bons, e dá uma expectativa também para 2015, tá? Corroborando com o clima. Havendo problema climático, vai dar aquele sufoco, realmente. A gente, infelizmente, sabe que poderá haver perdas, tá? Inclusive, já há consultorias baixando projeções da safra brasileira de soja, tá? Isso é muito importante a gente acompanhar, tá? E com isso, realmente vai dar um suporte aos preços. E a soja é um produto que vai em grão, principalmente para a China, nosso principal produto de exportação nessa área vegetal.
Isso vai competir também com a oferta de farelo para alimentação animal. Pode refletir lá no preço das carnes. Eu tenho ouvido muito que as carnes vão estar muito bem em 2015. Já tivemos um efeito muito forte em 2014, agora do preço da arroba, né, do boi. Então, realmente mostra que o mercado realmente tá melhorando e é uma coisa mundial. Porque o povo, principalmente vamos falar de China, tá comendo mais produtos, né, animais em vez de insetos. Então, o que acontece? Vai haver uma procura maior. E a gente sabe que conforme uma economia que cresce a 7%, né, ao ano, quer dizer, é impressionante. Então, nós estamos falando de 1 bilhão e 300, né? E para fechar a régua, arroz e feijão? O arroz tem se mantido, temos uma expectativa de ter uma bela safra aqui no Rio Grande do Sul, de novo, que é o carro-chefe, e mesmo assim o preço tem se mantido bom, tá? Então, a gente acredita que, não havendo problema climático, aqui também teremos uma boa safra, mas eu acho que os preços não serão afetados. E o feijão continuamos importando, inclusive lá da China. Porque aqui a cultura se planta muito pouco, realmente, no Rio Grande do Sul, né? Então, eles preferem soja ou milho. Mas fecha o ano com cautela e projeta 2015 também por causa do clima. A gente projeta assim, eu diria que 2014 poderia ter sido pior, inclusive pela super safra americana de soja. Porém, mostrou que falta soja no mundo ainda e tem toda uma expectativa de uma safra sul-americana. Então, o que vai acontecer? Enquanto não definir essa safra sul-americana, o mercado vai se resguardar e vai ficar de olho e mantendo um certo suporte. Então, o pior de 2014 para mim aconteceu. E agora deve está fechando num nível realmente, eu acho que satisfatório. E acredito que para 2015 os preços se manterão, vão se manter relativamente bons ainda. Eu conversei com um analista de mercado, Farias Toigo. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que cedia a FenaSul e a Expo Inter, está passando por recuperações depois de ter sido atingido por um temporal. O pavilhão dos Caprinos foi o mais prejudicado. Não tem condições de reformular, ele está totalmente destruído, que nos deixa assim uma tristeza imensa. Na área do Cavalo Crioulo, uma árvore caiu sobre uma construção e o vento arrancou dezenas de telhas. Postes e outras árvores de grande porte também foram arrancadas pela ventania. Placas caíram. A casa do Grupo Bandeirantes de Comunicação também foi atingida pelo temporal. A atual administração do parque montou uma força-tarefa para realizar ações emergenciais.